Olá, bem-vindo a Faith Fellowship Ministries, bem-vindo ao Grupo Vida. Obrigado por fazer parte da lição deste mês do Grupo Vida. Meu nome é Leonardo Fusaro e eu creio que esta lição será uma mudança de vida à medida que estudamos a provisão sobrenatural de Deus. Antes de entrarmos nessa lição, gostaria que seu Grupo Vida aproveitasse este momento para refletir sobre a bondade do Senhor enquanto adoramos com esta canção. Voltaremos em alguns minutos. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas.
Bem-vindo mais uma vez. Como eu disse anteriormente, estaremos estudando sobre o tópico provisão sobrenatural. Quando ligamos o noticiário da noite, ouvimos muito sobre a instabilidade financeira que nos acerca. Grandes empresas indo à falência, bancos sendo fechados, queda do mercado imobiliário e finanças pessoais sendo afetadas por tudo isso. Os noticiários e a mídia causaram uma onda de medo em relação ao futuro financeiro de indivíduos e empresas. Mas a questão é, como isto afeta um filho de Deus? Talvez você ou alguém que você conheça esteja em dívida, mais alta do que você possa suportar. Hoje, nós vamos aprender a mudar nossa atenção para longe deste problema e focar na solução que é Jesus Cristo. Para que isso ocorra, é preciso primeiro reconhecer quem somos em Cristo. Uma vez que nos tornamos filhos de Deus, já não podemos nos classificar como os demais. No momento que pedimos para Ele, ou seja, Jesus, ser o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos uma casa espiritual onde o Espírito Santo vem habitar dentro de nós para sempre. Isso foi possível porque Jesus pagou o preço completo por nós na cruz. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, doenças, encargos, pobreza e se tornou o maior sacrifício em nosso lugar. Hoje podemos experimentar o perdão, cura, liberdade e prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Isto está disponível para todos que aceitarem a Ele por fé. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9, Romanos 10, versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou da morte, você será salvo. Deste momento em diante, você se torna um filho de Deus. Mesmo que tenhamos tido esta incrível experiência, nós caímos na armadilha da preocupação e ansiedade sobre o nosso futuro. Isso é normal. Mas veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós somos especiais aos olhos de Deus. Deus nos amou tanto que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo Ele sendo rico, Ele se fez pobre por nós, para que pudéssemos nos tornar ricos. Em 2 Coríntios capítulo 8, 9, você tem a base para essa escritura. Vê, Deus não deseja que nós venhamos a falhar. Ele deseja o melhor para todos os seus filhos, assim como você deseja para o seu filho. Não existe parcialidade com Deus. E eu te dou uma referência bíblica, Romanos capítulo 2, versículo 11. Vamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre o que Deus pensa sobre nós. Muito importante. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11. Deus nos tem permitido estar com Ele. Ele se tornou pecado para que pudéssemos nos tornar justificados. Salmos 37, versículo 25 diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, ou seja, a sua descendência, a mendigar o pão. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós agora somos parte da realeza. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos pensar e nos comportar como filhos do Rei. Nós precisamos parar de caminhar com as nossas cabeças baixas, sabendo que temos um Rei que vai cuidar de todas as nossas necessidades da vida. Ele é o nosso Rei e Senhor, que veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Se você é um filho de um rei terreno, escassez nunca será parte da sua conversação. Você sempre terá tudo o que você precisa. Se esse é
o caso, imagine quão maior é quando você se torna filho do Rei Senhor, ou seja, o Senhor Jesus. Isso nos leva ao próximo nível, que é entender o atributo de Deus como o nosso provedor. Um dos atributos do nosso Deus é que Ele é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Nós temos que reconhecer que Deus é a nossa fonte, é a única fonte. Mesmo o nosso patrão nos pagando um cheque toda semana ou todos os meses, eles não são a fonte das nossas finanças. É Deus quem nos sustenta e dá a provisão. Nossas finanças não são conectadas às economias deste mundo, mas são conectadas à economia dos céus. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 19: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu quero te levar em uma pequena jornada bíblica de diferentes passagens para que possamos entender quão maravilhoso é a provisão sobrenatural de Deus. Nessa jornada, nós começaremos a aprender sobre alguns conceitos-chave que serão de grande ajuda para você, para a sua vida, para a sua família. Vamos começar dessa seguinte forma. Em João capítulo 2, nós lemos sobre um casamento em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos e a mãe de Jesus foram convidados para este casamento. Todos nós já ouvimos sobre essa passagem bíblica. E, entretanto, algo muito sério aconteceu de errado no casamento. O vinho acabou. E na tradição deles, isso era motivo de vergonha, de muita vergonha. Parecia que o planejamento e a estimativa para o vinho não foram feitas corretamente. Neste tempo de desespero, Maria informou a Jesus. Mesmo que Maria não pudesse determinar como e quando Jesus faria algo, ela falou aos servos para fazerem tudo o que ele mandasse. Mesmo que tenha ocorrido uma tremenda necessidade no meio desta situação embaraçosa, o que é importante é que Jesus foi convidado para o casamento. Aqui está o primeiro conceito-chave. O primeiro conceito-chave é: nós precisamos ter certeza que Jesus está no centro de nossa vida em toda situação que passamos. Veja a provisão sobrenatural de Deus. Jesus falou aos servos que enchessem 6 vasos de pedra com água. Isso é mais ou menos 600 litros de água. Ele então pede aos servos que retirem um pouco e entreguem ao mestre da festa. O que os servos estavam retirando agora, a partir deste momento, já não era mais água. Era água transformada em vinho. Não havia nada de espetacular sobre esses vasos de pedra, ou a água que inicialmente foi colocada neles. Mas o que Jesus fez por eles naquele dia foi totalmente fora do natural. O vinho que foi distribuído foi o melhor vinho já provado. Hoje, se Jesus está no centro de nossas vidas, descanse com a segurança que Ele é capaz de pegar toda a sua situação embaraçosa, virar ela e permitir que o melhor saia dessa situação. Como Ele preencheu a necessidade e a falta daquele casamento, Ele é capaz e está disposto a preencher todas as necessidades e vazio das nossas vidas. Vamos olhar uma outra passagem que mostra a provisão sobrenatural de Deus. Em João capítulo 6, nós lemos sobre como a multidão seguia Jesus. Vendo a multidão, Jesus perguntou a Filipe: aonde compraremos pão para alimentá-los? A pergunta de Jesus a Filipe foi um teste. Filipe respondeu dizendo: 200 denários de pão não será suficiente, nem para dar um pouquinho. Isso é o que nós faríamos. Nós começaríamos a calcular, ou calculando e fazendo estimativas no natural. Outro discípulo, André, veio a Jesus e disse: há um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos ou tanta gente que está aqui? Aqui está o segundo conceito-chave. Anote, o segundo conceito-chave. Nunca subestime o poder de Deus.